maior parte de nós não se preocupa com o cuidado do corpo, principalmente nós cristãos. A gente pensa muito na alma, no espírito, e não cuida do corpo. E aí a gente se lasca. A gente se lasca. Por quê? Porque a alma e o espírito dependem do corpo para se expressar. Você não tem como cultuar espiritualmente, de maneira plena, se você tiver com uma forte dor na coluna, com uma forte enxaqueca. Ou alguém consegue dar uns glória aí, com crise de coluna, né? A gente não tem, se o corpo está mal, se o corpo está doente, o espírito não consegue se expressar plenamente, nem livremente. Então, o nosso corpo é um instrumento, coisa que a sociedade atual mudou, né? Mas o corpo é um instrumento que Deus nos deu para o serviço. A nossa sociedade contemporânea transformou o corpo num ornamento, um enfeite para ser olhado e desejado. Sobretudo as mulheres, né? Mas muitos homens também, que querem cuidar do seu corpo porque querem ser desejados, que querem ser admirados, mas não aprendem e não usam esse corpo para atividades que sejam realmente edificantes, úteis ou que tragam progresso para as pessoas. Eles simplesmente querem ser um enfeite para os outros. A sociedade contemporânea transformou o corpo no ornamento. Porém, a Bíblia diz que o corpo é um instrumento. E um instrumento para quê? Um instrumento para cumprir o propósito para o qual ele existe. A gente lê em Mateus 5,48, a Escritura Sagrada diz assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Cara, eu estava falando isso agora há pouco também numa aula, porque acabei fazendo um link com o que ia falar aqui. Todas as vezes que eu li esse texto antigamente, tocava uma música na minha cabeça, que eu acho que, se não todos, a maioria de vocês conhece. A música é tan 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 tan. Pô, fala sério, irmão. Ser perfeito como Deus, como diria o grande linguista internacional Joel Santana, tá de brincation of me, é ou não é? Como assim, mano? Tá de brincadeira, né? Como assim ser perfeito como Deus? Isso aqui é impossível. Até que, graças a Deus, pela possibilidade de estudarmos, né? Eu descobri qual é a palavra que estava ali. A palavra grega que está nesse texto, para perfeito, é teleios. Teleios é uma palavra que significa aquilo que cumpre o propósito para o qual existe. Nesse sentido que Jesus está falando que nós devemos ser perfeitos como Deus. Assim como Deus existe para o propósito que Ele estabeleceu para si, nós devemos cumprir o propósito para o qual Deus estabeleceu para nós. Deus estabeleceu um propósito para toda a humanidade, comum a toda a humanidade. E Ele quer que a gente viva de maneira que esse propósito seja cumprido. E aí nós seremos perfeitos. Qual é esse propósito? Efésios 1,6 e 1,12 falam bem sobre isso. Efésios 2,10 também. Esse propósito é viver para a glória de Deus. Ele nos fez, o que esses textos dizem, é que Ele nos fez para o louvor da sua glória. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Então, o que Jesus está dizendo que é ser perfeito ali? Ser perfeito ali é viver para o louvor da glória de Deus. Esse é o sentido da perfeição. Quando a minha vida glorifica a Deus em tudo aquilo que eu sou, faço, falo. Isso significa alcançar a perfeição. Em essência, isso significa manifestar o caráter de Cristo, que foi o único que viveu plenamente. E isso é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz aos irmãos de Corinto: irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, cara, a gente foi criado para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Logo, a nossa pergunta deve ser essa, né? O que eu estou fazendo glorifica a Deus? A forma como eu encaro a vida glorifica a Deus? A forma como eu vivo em família glorifica a Deus? A forma como eu lido com a igreja
em termos de compromisso, de vida, glorifica a Deus? Tudo aquilo que diz respeito à minha vida glorifica a Deus de alguma forma? Isso é muito importante. E aí entra o cuidado do corpo. A forma como eu lido com o meu corpo glorifica a Deus? Se eu sou um cara que me cuido, tal, que me exercito, que cuido do meu corpo e tal, e eu tenho um corpo maneiro, beleza, eu faço isso para a glória de Deus ou eu estou querendo só me exibir? Se eu sou um cara como eu sou, que come pra caramba, que está gordo acima do peso, Deus está sendo glorificado nisso? Entende? Esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer e que eu fui convidado por Deus a fazer depois de uma chamada de um médico, entendeu? Você precisa, né, tem hora que você precisa tomar uma batida de frente para poder se ligar em algumas coisas. A gente precisa disso e isso aconteceu comigo. Então, quando a gente fala da saúde emocional, a gente começa pelo corpo. Por quê? Porque cuidar do corpo faz também você se sentir bem. Ter um corpo funcional, saudável, faz você se sentir bem. Então, cuidar do corpo é algo importante. Pode deixar aí que eu já vou pular mesmo. Então, hoje, nós precisamos entender que eu e você somos instrumentos de Deus para o louvor da sua glória. O seu corpo, o meu corpo é um instrumento para o serviço. Todo instrumento é criado para um serviço, para realizar uma tarefa, para realizar um serviço. Uma chave de fenda tem uma tarefa, um saxofone tem outra tarefa, na verdade, uma colher tem outra tarefa. Cada instrumento tem um serviço. O nosso corpo tem um serviço, glorificar a Deus com tudo aquilo que fazemos, né? Então, é importante a gente entender. Porém, nós vivemos numa realidade, cara, muito braba. E a realidade dos homens na nossa sociedade atual é mais ou menos a da cara desse camarada aí, olha aí. O cara está meio apavorado, reparou? Não sei se ele é botafoguense, se ele está meio tenso, não sei, mas ele está meio apavorado ali. Muita coisa, muita sobrecarga, talvez. A gente vive dias de muita sobrecarga. Muita sobrecarga. Talvez pior, né? Talvez ele seja fluminense. Não sei. Mas só para quebrar, tá, gente? Veja que a gente vive num mundo de extrema cobrança dos homens. Extrema cobrança dos homens. Em que os homens são vilões de tudo. Os homens são acusados de serem abusivos, tóxicos o tempo inteiro. Principalmente se você for um homem bíblico. Se você for um homem no padrão bíblico, o que vai ter gente te acusando de ser tóxico, meu filho, você está lascado, né? Você vai virar uma usina de Chernobyl, entendeu? Vai contaminar muita gente aí. Infelizmente, é a realidade do mundo que a gente vive, né? A realidade dos homens na sociedade atual. O papel tradicional do homem, e é o papel que a Escritura nos apresenta, é o de provedor, de líder, e esse papel que a gente absorve, ele influencia todas as nossas expectativas, né, de vida, e ele também gera em nós pressão emocional. Porque, veja bem, a gente vive numa sociedade ultraliberal na teoria, né? Ultraliberal na teoria. Não, o negócio aqui é igualdade, não sei o que tem e tal. Mas veja bem, a nossa sociedade, ela aceita perfeitamente que eu, você, qualquer homem, se una com uma mulher e sustente ela para ela ficar em casa cuidando da casa. Isso é perfeitamente normal, é ou não é, na nossa sociedade? Mas ninguém aceita, ou talvez hoje poucas pessoas aceitam, que uma mulher sustente um homem enquanto ele fica em casa. Esse cara vai ser acusado de quê? Vagabundo, explorador. Explorador, está deitando e rolando nas costas da idiota lá, né? O cara virou safado. E eu acho que é mesmo. Mas, né? Pô, a não ser situações específicas, irmão. A não ser, pô, o cara, ele é um cara que está comprometido e tudo, mas ele ficou desempregado por algum tempo, é outra situação. Mas nós estamos falando de situações de escolhas. Escolhas. Por quê? Porque a sociedade vê no homem essa posição de provedor, essa posição de liderança. A sociedade vê no homem essa posição. As próprias mulheres veem. As mulheres falam, ai, um homem mais delicado e tal. Mas depois elas tudo ficam reclamando da pegada. Oh, que desgrama. Não, né?
Uns caras delicados, mais delicado que rosa, né? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. A cabeça não, que a Fabi é adulta. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo, uma sociedade contraditória, né? Nós vivemos uma sociedade contraditória. E esse papel tradicional do homem está impondo cada vez mais pressões emocionais sobre o homem. Porque o cara fica num dilema, e agora? O que eu tenho que ser? Né? Muitos caras ficam nessa aí. E existem 3 palavras que caracterizam o homem, do meu ponto de vista, né, o que eu quero apresentar para vocês, que é provisão, proteção e cuidado. Esse é o trabalho de um homem. No que se refere aos seus, à sua mulher, sua família e tal, é provisão. Ele é o cara que todo mundo espera que ele traga, né, que ele proveja mesmo. Ele é o cara da proteção, porque ele é o mais forte. Então, as mulheres esperam que ele as defenda, né? Os filhos esperam a mesma coisa. Então, ele é o cara que protege. E isso não tem a ver com o porte físico, que você vê quanto mais baixinho, mais brabo é os caras. Os caras são estressados. Como esqueci o nome do cara que inventou o revólver, né? Tem uma frase que diz que é John Cook, eu esqueci o nome dele agora, esqueci. Mas tem uma frase que diz que os homens nascem diferentes, mas ele tornou os homens iguais, porque ele criou a arma, né? Então ele deu possibilidades dos homens se atacarem em condições de igualdade. Mas isso é uma bobagem, né? A verdade é que o homem, independente do tamanho dele, quando ele é homem mesmo, irmão, ele defende a prole dele com unha e dente. E fica cego, tá? Fica cego. Vê mexer com os dele, o cara fica cego. Então, é uma coisa da natureza do homem, a da proteção, de oferecer proteção, de dar proteção. E cuidado, é outra tarefa do homem, que cuida, que acolhe. Todos os homens que foram bem-sucedidos, né, tanto na Bíblia quanto na história, foram homens que também eram afetuosos e cuidadosos com a sua família. E os que não foram, perderam a família. Os que não foram, perderam a família. Então, são características peculiares da natureza masculina. O homem é o cara que provê. É o cara que vai correr atrás, que vai fazer das tripas coração, que trabalha para caramba, que se dedica, que vai buscar fontes de renda alternativas se for necessário. Ele é esse cara. Ele é esse cara. Né? E, no geral, por quê? Porque o homem sabe lidar com a pressão financeira. E a esmagadora maioria das mulheres não. A esmagadora maioria das mulheres, elas tensionam muito e adoecem porque elas não sabem lidar com isso, por serem mais emotivas. Então, elas não sabem lidar com isso. Razão pela qual hoje, isso é dado estatístico do nosso país, 86% dos pacientes com depressão crônica são mulheres. Porque o número de mães solteiras cresce a cada dia. Mães que têm filhos com homens irresponsáveis, que não são homens, na verdade, né, no sentido bíblico. Que ser homem, a bem da palavra, é ser conforme o propósito que Deus criou. Se o cara não cumpre o propósito, o papel dele, que Deus deu a ele como homem, ele não está sendo homem. Ele não está sendo homem. Né? Então, infelizmente, a gente tem visto essa realidade de muitas mulheres que são arrimo de família e que estão adoecendo. Talvez você conheça algumas. Talvez você conheça algumas. Por que a mulher não lida bem com isso? Porque Deus a fez dessa maneira. Deus a fez para ser cuidada. Deus a fez para ser protegida. Mas ela lida com outras coisas muito melhor do que nós. Que a gente, se for lidar, a gente vai fazer bobagem. A gente vai fazer porque Deus deu características diferentes a cada um. A mulher espelha o homem, foi isso que o Senhor falou lá no Gênesis. Farei uma mulher que lhe corresponda, ali é que lhe espelhe. Espelho é o reflexo oposto. Então elas têm potencialidades que nós nunca teremos, capacidades que nós jamais teremos. Elas têm uma resistência que nenhum de nós tem. Só que a gente tem uma força que elas nunca vão ter. Essa Olimpíada mostrou bem, né? É só pegar os trans ali disputando com as meninas, você vê como é que é o negócio.
Não adianta, mano. Tinha um cara que era... ele não estava na Olimpíada, não. Acho que não. O cara era 200 e pouco no ranking masculino, nadador. Aí ele se identificou como mulher. Virou campeão mundial. Né? Então, é a realidade que a gente está vendo hoje, presente, na nossa sociedade. O homem, por mais frágil que ele seja, ele é bem mais forte do que a mulher. Por uma questão da testosterona, daqui a pouco a gente chega lá, que o que a gente tem de testosterona comparado com a mulher, meu irmão, é um absurdo, é um absurdo. Então, por isso também elas não têm tanto desejo sexual como nós, que a gente chega lá também. Toda essa realidade que a gente vive hoje na sociedade é uma realidade de tragédia, porque a gente está vendo mulheres adoecidas por falta de homens comprometidos. Mulheres sofrendo porque escolheram o homem errado. Porque, geralmente, também, quando se faz essa escolha, se faz na adolescência, né? E a adolescência não é o período de maior sabedoria da vida, não é verdade? Então, o pessoal se escolhe com outra mentalidade, então é complicado. E a gente vê isso aí. E o resultado dessas mulheres é que elas criam filhos que nunca serão homens, porque não tiveram um homem como referência. Serão sempre bebês. É aquela mulher que passa o dia inteiro no trampo, mano, ralando no trabalho dela, o dia inteiro. E quando ela sai às 6, ela sai desesperada para pegar o ônibus, para ir para casa, para fazer janta, subir a rua dela correndo entre casa, para fazer janta, para o bebezinho dela de 22 anos, que passou o dia inteiro em casa e estava jogando videogame, navegando na internet, porque o miserável não sabe afogar um arroz, porque ela nunca ensinou, ela nunca colocou ele para fazer, porque mulher é afeto. Então, mulher, se o filho falar, mãe, meu sapato desamarrou, ela vai baixar e vai amarrar para ele. Se ele fizer isso 10 vezes, ela vai baixar 10 vezes e vai amarrar para ele. Como é que é o pai? Pai, meu sapato desamarrou, meu filho é assim, ó. Pai abaixa, a gente pega assim, faz esse lacinho aqui, faz isso aqui, aí dá essa dobradinha e puxa, entendeu? Entendi. Aí o pai desfaz e fala, então agora faz para eu ver. É ou não é? É assim que a gente faz, cara. A gente ensina o moleque. A gente põe o moleque para fazer. Agora faz então, deixa eu ver se você aprendeu mesmo. O pai ensina, o pai da direção, o pai da orientação. É esse tipo de homem que a Bíblia diz que Deus fez. É esse tipo de homem que eu e você somos. Amém? Os caras que orientam, os caras que dão, parece, para os olhos muitas vezes da mulher, parece dureza do cara. Pô, que ruindade. Ruindade, minha filha, ruindade, se ele não aprender comigo, ele vai aprender com quem? Entende? Mas muitas vezes a mulher não entende. Eu costumo às vezes falar, quando estou dando palestra para famílias assim, casais, e às vezes falando de famílias, quando eles pedem para falar sobre pais e filhos, né, eu falo, você quer que seu filho seja um homem de sucesso, sua filha seja uma mulher de sucesso? Dificulte a vida dele o máximo que você puder. Como assim, pastor? Dificulte. Não faça nada por ele, deixa ele fazer. Não faça nada por ela, deixa ela fazer. Faça como a minha médica, mulher rica, neurologista, doutora Maria Adélia. Os filhos hoje são médicos também e tal. O filho chegava e falava assim para ela, mãe, eu quero ir na balada domingo, ou no sábado, na balada e tal. Tá, você quer ir na balada, meu filho? Quero. Então tá bom, mas eu vou conversar com o jardineiro, então, essa semana quem vai cuidar do jardim é você, porque você mereceu o dinheiro. O jardineiro não cuidava do jardim naquela semana. Ela não deixava de pagar o jardineiro, mas ela falava, olha, essa semana quem vai mexer aí vai ser meu filho, porque ele vai trabalhar para ele ganhar o dinheiro para ele ir na balada. A filha é a mesma coisa. Você vai arrumar a cozinha. Vou falar com a fulana, ela vai cuidar da casa e tudo, mas a cozinha vai ficar com você. Se você fizer direitinho, eu te dou o dinheiro para você ir na balada. Né? Não é cristã nem nada, então funcionava assim. Ela ensinou aos filhos dela o valor do dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro sem trabalho. Ninguém ganha dinheiro sem trabalho. Geralmente quem ganha tem vida curta também, né? Ganhar dinheiro dignamente se ganha trabalhando. Se ganha trabalhando. E, poxa, uma mulher que não precisava fazer isso, os filhos viviam uma vida boa com ela e tudo, mas não, ela fazia questão de colocar essa situação, para estimulá-los ao trabalho, para entender que tudo na vida tem um preço, tudo na vida demanda um custo. Então, hoje,
essa pressão que recai sobre nós, homens mais sérios, ela é muito maior por causa de homens que não assumem seu papel. Né? Ela é muito maior por causa de homens que... Às vezes, nós somos culpados por causa dos irresponsáveis. E por causa das pressões que a gente sofre. Né? Então, esses papéis que nós temos de provedor, protetor, cuidador, além do que há toda uma engenharia social para desconstruir a masculinidade bíblica, toda uma engenharia social feita para isso. Né? Por quê? Porque a força do homem, a marca do caráter do homem é a agressividade. O homem é um ser agressivo por natureza. E eu acho muito maneiro, o Peter Jordan, não sei quem aqui conhece ele, é um filósofo que até se converteu depois de entrar numa polêmica lá no Canadá. O Peter Jordan fala uma coisa: você tem que ser um homem potencialmente perigoso, um homem que pode machucar as pessoas. Você tem que ser esse tipo de homem, que sabe como agredir se for necessário, mas que tenha toda essa potência debaixo do seu governo e da sua serenidade. Aí ele diz, porque se você não for esse homem, se você for aquele cara pacato, que não sabe, não tem virtude nenhuma em você não ser violento. A virtude está em você ter o potencial de ser violento e não sê-lo, dominar isso dentro de você. Só que o que a sociedade... E isso é verdade, por quê? Porque quando precisar ser, você vai ser. Quando precisar ser para defender sua casa, você vai ser. Quando precisar ser para defender alguma situação, alguma questão, você vai ser. Entende? E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Só que a sociedade está querendo criar homens que não tenham essa agressividade como parte da sua natureza. A testosterona é o hormônio da agressividade. Só que quando a gente fala em agressividade, o pessoal só pensa negativamente. A palavra agressividade, ela significa algo muito maior do que aquilo que o senso comum aponta. A agressividade é disposição para partir para cima de alguma coisa. E isso é o teu trampo, é para ganhar dinheiro, irmão. Isso é para resolver problema em casa. E não tem a ver com violência. Ser agressivo em atacar as coisas não tem a ver com violência necessariamente. Né? Mas é o cara que é pronto para fazer. É pronto para fazer. Numa sociedade em que toda a engenharia social está sendo feita para desconstruir isso. Para tirar do homem essa agressividade. Eu fico feliz quando eu vejo a rapaziada fazendo jiu-jitsu, judô e tal. Arte marcial, cara, a gente tem que fazer esses troços mesmo. Tem que ter conhecimento de defesa pessoal para nosso bem e para o bem da nossa casa, se necessário for. Mas, pastor, eu sou cristão, eu sou anti-violência. Sim. Eu não estou falando para a gente ser violento, estou falando para a gente ser homem, capaz de defender os nossos. Capaz de defender os nossos. Isso traz para nós também um equilíbrio emocional muito grande, que você não fica andando com medo na rua. Você não fica andando com medo na rua. Não é verdade? Mas muitos homens se tornam passivos. E a Bíblia diz que Deus fez o homem ativo, ou seja, ele é aquele que age, ele é aquele que toma a frente, ele é aquele que resolve as questões. Tem um livro do Larry Crabb, um psicólogo cristão, infelizmente ele faleceu em 2019, chamado O Silêncio de Adão, deixando de ser homem na hora que mais precisa ser. O Adão devia ter feito exatamente isso, intervido quando a serpente estava falando com a mulher, porque ele estava do lado dela, irmãos. O texto hebraico é claro, ele estava do lado dela. A mulher comeu o fruto e deu ao seu marido que estava com ela. Ele estava com ela. Alguém fala, não, Adão não estava ali. Ele aonde, gente? Só tinha ele e ela. Ah, vou dar uns rolé com uns lince aqui. Não, não existe isso. Entendeu? Vou bater um pega com leopardo aqui. Não, não tem essa. Né? Ele deixou de ser homem. Ele deixou de ser o ativo. Falou, dona Serpente, cala a boca aí, que quem orienta minha mulher aqui sou eu. Porque, veja, Deus foi quem disse para ele que não podia comer aquele fruto. E Deus disse antes de fazer a mulher. Mas, quando Deus fez a mulher, o Senhor não disse nada para a mulher. Por quê? Porque a tarefa era do Adão. Ele é o cabeça, ele é o cara que governa. Então, o que me leva a entender que o Adão não era um bom discipulador, né? Porque ele ensinou alguma coisa ali com falha, que a serpente conseguiu enganar a mulher.
Isso é o grande problema. O homem, ele tem que ser esse cara que age e que encara essa realidade, né? E por isso ele precisa também cuidar da sua saúde emocional, estar convicto disso, do que é ser homem, e cuidar da sua saúde emocional nesse aspecto. Por isso eu coloquei esse texto de Filipenses 4:8, que eu acho que é o texto master blaster da saúde mental na Bíblia. Olha o que Paulo fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Ele está dizendo: cultive pensamentos positivos. Não seja uma pessoa negativa. Olhe a vida com os bons olhos. E a gente tem tudo para isso, cara. A gente tem tudo para isso. Porque a gente é filho de Deus. A gente tem uma coisa que ninguém mais tem. Sabe o que é? Saber que tudo que acontece na minha vida acontece por um propósito maior. Mesmo as coisas ruins. Mas que isso, Deus quis, não necessariamente quis, mas às vezes permitiu. Por quê? Para o nosso crescimento de alguma forma. Para o nosso crescimento de alguma forma. Porque a gente só aprende errando, cara. A gente não aprende acertando. Quem acerta não aprende. Fez porque sabe. Já sabe, não aprendeu. A gente aprende errando. A gente aprendeu a andar de bicicleta caindo, não foi? Eu fiz judô durante alguns anos e a primeira coisa que a gente aprende é cair. Você toma é tomba, hein? Os caras te derrubam de tudo quanto é jeito. Para você saber cair. Para não ter problema no ombro e tal. E mesmo assim você acaba tendo. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, primeiro aprende a cair, para depois você aprender a derrubar. Depois você vai aprender como derrubar. Então, infelizmente, muitos cristãos parecem que perderam essa noção de que a vida dele está na mão de Deus. E o Senhor está controlando todas as coisas. Então, é outra coisa que me dá a possibilidade de ser positivo nos meus pensamentos. Que me dá a possibilidade de fazer como o Mordecai falou para Esther: cara, não sei de onde vai vir essa solução. Para ela ele disse: se não for você, de outro canto Deus vai levantar, mas eu sei que Deus vai levantar, que Deus cuida do seu povo. Olha que coisa, a segurança do Mardoqueu, falando com a sobrinha dele, né? Um homem confiante, um homem que tem certeza, um homem cristão, ou no caso dele, um homem judeu, que tem certeza de que a história, tanto da sua vida como de toda a humanidade, está no controle de Deus. Então, eu sou servo de Deus, instrumento de Deus, confio em Deus, e eu sei que, ainda que eu não entenda aquilo que está acontecendo comigo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está nos moldando para sermos parecidos com Cristo. E a gente não vê nos lábios do Senhor Jesus palavras negativas. Porque tem uns caras, irmão, pelo amor de Deus, os caras só reclamam. Ó vida, ó azar, né? Sei que ninguém aqui é assim, né? Tenho certeza. Mas tem uns caras que, pelo amor de Deus, você fala com ele: irmão, como é que está? Muita luta. O cara já fala baixando a cabeça, né? Muita luta, pastor. Aí você fala com o cara: que isso, meu irmão, Deus é contigo. Aí ele se ofende. Assim, eu sei que Deus é comigo, mas está difícil. O diabo está furioso. Mano, pô, isso é motivo para estourar uma champanhe sem álcool, né? Isso é motivo para festejar. Se o diabo está furioso, glória a Deus, é porque Deus está feliz. Você queria que o diabo estivesse feliz com você? Como assim? Nós estamos aqui para fazer raiva nele, fazer esse desgraçado arrancar a calça pela cabeça. O nosso trabalho é fazer raiva no diabo mesmo. Se o diabo está furioso, glória a Deus, aleluia. É porque você está cumprindo bem o seu propósito. Mas tem uns caras que são assim, né? Você conversa com esse cara 5 minutos, se você não vigiar, você entra em depressão junto com ele. Você fala: caraca, velho, realmente está difícil. Aí pronto, já era. É 2, vira 2, né? Porque o mal contamina de uma maneira esquisita demais. E aí você conversou com esse cara, um irmão, um crente, todo abençoado, família na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo e tal, e ele com essa choradeira na sua cabeça. Aí você anda mais um pouco, você encontra o teu vizinho, num mundão, mergulhado nos vícios, a mulher está querendo ir embora, que não aguenta mais aquele homem,
os filhos não têm respeito por ele, têm medo, e o cara está vindo bebaço. Ó. Aí para esse cara, que deveria falar, você perguntar para ele, como é que está? Ele fala, está ruim demais, está uma meleca a minha vida. Não, você pergunta para esse cara, e aí, meu amigo, como é que você está, vizinho? Beleza. Pensa nisso, cara. O outro cheio do Espírito Santo, membro da igreja do Senhor, servo de Deus, reclamando da vida. O cara escravizado pelo vício e tal, falando, tá beleza, tá tudo jóia. É uma coisa contraditória. É uma coisa contraditória. Então, alimentar a nossa mente com essa perspectiva positiva é algo essencial para a manutenção da nossa saúde emocional. A realidade dos homens hoje é difícil, mas se Deus nos permitiu viver o hoje, é porque Ele pode nos capacitar para viver. Ele pode nos capacitar para sermos os homens que essa geração precisa. Os homens que vão ser contra a cultura, que vão se levantar contra o status quo da sociedade mundana, que quer destruir todos os pilares da cristandade. Porque o que eles querem é desconstruir o conceito bíblico de homem. É só isso. É isso que eles querem desconstruir. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Eu já vi a hora ali, fiquei até assustado. Eu peguei essa foto em homenagem ao Evanildo. Sei lá. Eu fiquei, será que é? Será que não é? Mas não. Brincadeira. Essa aí eu fiz numa inteligência artificial. Digitei lá uma frase que eu nem sei mais o que é. Ela fez essa arte para mim. Inteligência artificial é um negócio bom demais, gente. Pensa num trem bom. Até vídeo faz. Bom, vamos lá. Veja aí. O que caracteriza a saúde emocional do homem? Esse aí é o homem de verdade. Né? É o cara que é mais grosso que papel de embrulhar prego, não é verdade? É o cara que é forte, é trabalhador. É por isso que eu coloquei isso aí. Primeira coisa que a gente vai falar sobre o que caracteriza a saúde emocional do homem é a autoconsciência e a autopercepção. Autoconsciência é você saber quem você é. É você saber quem você é. Quais os seus valores. Você saber o que é ser homem e ter essa consciência consigo mesmo e se perceber dessa maneira. Ou seja, eu sei o que eu preciso ser e eu me percebo sendo assim. Eu sou dessa maneira porque isso é um valor para mim. E o que é ser um homem bíblico? Qual é a autopercepção de um homem bíblico? Tem uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, que eu vou pedir para vocês repetirem junto comigo, né? Porque quando a gente tem autoconsciência, a gente consegue identificar, por exemplo, quais são as nossas áreas fortes, quais são nossas virtudes, mas a gente também consegue identificar quais são as nossas áreas adoecidas. E só um cara com autoconsciência tem a humildade de admitir que ele está adoecido em alguma área, ou que ele é fraco em alguma área e ele precisa melhorar aquilo. O cara tem que ter uma autoconsciência muito forte, porque só essa autoconsciência dá humildade para o homem fazer isso. A maioria dos homens simplesmente não admite. Por quê? Porque como o homem é forte, ele não se dá ao luxo, vamos dizer assim, de reconhecer que, a despeito de todas as suas forças, há áreas frágeis dentro do seu ser, dentro da sua alma. E todos nós temos. Não tem essa. Todos nós temos. Então, a autoconsciência nos ajuda a identificar isso. E o que o homem bíblico é? Bom, fala comigo aí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então pronto. Você é mais do que vencedor, porque a Bíblia diz que você é. Você é um guerreiro do Senhor. Você é um exemplo para vidas. A Bíblia diz que você é isso. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você tem unção do Espírito Santo. Você tem graça sobre a sua vida. Você tem as promessas do Senhor. Você tem tudo isso para ser o homem que Deus quer que você seja. E você pode. Por quê? Porque Ele te deu o Espírito Santo para te capacitar para isso. Ser homem é ser o que a Bíblia diz para sermos. No cuidado da família, na relação pessoal, na relação interpessoal, na relação trabalhista, em todas essas coisas. Também gerenciamento de emoções. O homem precisa saber controlar suas emoções. Não tem como o cara
se render às emoções o tempo inteiro. Um homem precisa saber controlar suas emoções, desenvolver essa habilidade de reconhecer e lidar com emoções, como raiva, que a gente sente com certa frequência, principalmente na quarta-feira à noite, né, voltando a falar do futebol, como raiva, medo, tristeza e alegria, de maneira saudável. Lidar, não é negar a emoção, é lidar com ela, é encarar a emoção. E saber o que fazer com ela, saber como extravasá-la, né? Gerenciar a emoção é reconhecer, eu estou com raiva. E às vezes ser franco com a família, falar, me deixa quieto que eu estou com raiva. Para ninguém ficar te perturbando também, né? Já avisa, estou com uma raiva aqui, o que é que foi? Alguma coisa que me aconteceu e tal, e pronto. Ou, foi você, mas deixa isso para lá. Né? Cuidado que falar isso para a mulher é um risco tremendo, hein? Porque aí ela vai querer fazer uma DR, né? Pode fazer uma DR. Você só fala assim, depois eu te falo, né? Na hora que você não quer falar nada, é um problema. Também precisamos atentar para a diferença entre reprimir a emoção e expressá-las de forma construtiva. O Senhor Jesus, quando no túmulo do Lázaro, ele chorou. Ele expressou sua emoção. Sinceramente, até hoje eu estou na dúvida se Jesus chorou porque o amigo dele tinha falecido ou porque o povo estava duvidando dele. Talvez pelas duas coisas, né? Não sei bem, mas é algo que me incomoda ali, né? Jesus expressou essa emoção. E Jesus também deu vazão a uma outra emoção, que foi a raiva, a ira. Lá em Mateus 21, lembra? Ele desce o cacete na rapaziada no templo. Jesus senta a pua. Por quê? Porque é a casa dele, irmão. Na casa dele tem que fazer o que ele manda. Né? Então, uma orientação interessante. Na tua casa, quem governa é você. Jesus chega lá e expulsa os caras. Ele está exercendo a sua autoridade, né, sobre aqueles caras que estavam fazendo da casa do Senhor um covil, né, coisa terrível, casa de comércio. Uma outra coisa que a gente precisa fazer com uma certa urgência é aprender comunicação não violenta. Alguém conhece esse conceito? Comunicação não violenta? Alguns conhecem. Comunicação não violenta foi desenvolvido por um israelense, Marshall, muito legal esse conceito, porque, na maior parte das vezes, as pessoas não se comunicam, as pessoas se digladiam, né, fazendo acusações de um lado para o outro. E esse é um problema, porque não se resolve nada quando as pessoas se atacam. Estou sempre falando sobre isso, né? Quando um casal tem um problema, ou quando amigos têm um problema, a gente precisa se conscientizar de uma coisa. Somos eu e você contra um problema. E não eu contra você por causa de um problema. Entendeu? Porque eu contra você, o bicho vai pegar e o problema vai continuar. Vamos sair os dois machucados e o problema continua. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Qual é o problema? Primeiro, identifica ele. Qual é o problema? Identificou, beleza. O que podemos fazer? O que esse problema te gera? Me gera isso, outra conscientização. Beleza, e o que podemos fazer? Porque, meus irmãos, sobretudo nós, que somos um só corpo em Cristo, portanto, o que dói em qualquer um aí deve doer em mim também, pelo menos é o princípio da Escritura, né? O que dói nos meus irmãos, dói em mim. Nós precisamos ter essa consciência, porque não tem como você, deu uma topada com o dedão lá, você sente até no último fio de cabelo. O corpo inteiro sente aquele troço, é horrível. Então, nós somos um corpo. Aprendi isso muito no exército, né? Espírito de corpo. Quando um errava, todo mundo pagava. Ainda pagava gritando para o sargento, quando a alma não obedece, quando a mente não obedece, o corpo padece. Quando a mente não obedece, fazendo flexão e gritando isso, igual um maluco. Não, né? Quem serviu o exército sabe bem o que eu estou falando. Troço de doido. Mas é algo que gera na gente uma identificação muito forte mesmo. Tanto que uma galera aí já saiu do quartel há 300 anos, até hoje faz parte de grupo de ex-militar. Ficou junto 10 meses, 1 ano no quartel, mas fez uma amizade que não quebra. Impressionante isso. É impressionante isso, o poder desse espírito de corpo. Né? Nós precisamos desenvolver isso. E uma das coisas mais importantes é através da comunicação não violenta no que diz respeito às nossas relações. Relação conjugal, relação amigável, relação ministerial, qualquer relação, a gente pode fazer isso. Alguém fez algo que
te deixou com raiva, ou te entristeceu, alguma coisa assim. O que é que a gente faz? Parte para cima e enfia a mão na cara dele. Não, não é isso. Por mais vontade que a gente tenha, não sei vocês, mas, rapaz, né, mas não pode, não é isso. A gente tem que tratar a questão. Por que essa pessoa fez isso? Né, e tal. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do cônjuge. Né? Às vezes a mulher falou alguma coisa e tal, no meio de um grupo de pessoas, e aquilo te incomodou, te gerou tristeza, alguma frustração, sei lá. É num momento propício você chamar ela para conversar e falar, não, eu preciso conversar com você. Sem sorrisinho, sem nada, né? Preciso conversar com você. O que é? Senta aí, vamos conversar. Comunicação não violenta se estrutura no seguinte: primeiro, você vai comunicar o fato. A gente estava lá no grupo tal, ou no encontro tal, não sei o que tem, e você falou isso, 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 lembra? E ela diz, sim, lembro. Então, isso me deixou extremamente envergonhado. Eu me senti humilhado por você, por causa dessa palavra. É o segundo aspecto. É dizer como você se sentiu com a atitude do outro. Porque você não está atacando o outro, você está falando de você. O outro não pode nem ficar bravo. Falou, aquilo que você falou fez eu me sentir humilhado. Fez eu me sentir completamente destruído. Aí a pessoa às vezes vai tentar justificar, falando, não, mas eu estava brincando. Pois é, mas às vezes o que é brincadeira para você, para mim é uma ofensa. Então eu preciso que você entenda isso. Eu me senti ofendido, eu me senti humilhado. Beleza? Beleza. Então, tá bom, eu queria te pedir uma coisa. Você pode não fazer mais isso? É o terceiro aspecto. É o terceiro elemento da comunicação não violenta. É fazer o seu pedido. Do que é que você espera que aquela pessoa faça. A pessoa concordou? Cara, resolveu o problema sem conflito. Sem guerra. Sem guerra. Embora alguns deles estão pensando assim, é difícil não ter guerra com a minha mulher. Mas é o caminho mais viável. Né? Porque também, quando a pessoa quer brigar, você pode falar que ela é linda, que ela vai gritar com você. Né? A minha mulher, quando ela acorda, meia hora eu não falo com ela. Porque ela acorda, parece que ela está arrependida de não ter morrido enquanto estava dormindo. Caraca, velho. Oh, meu Deus, como é que acorda de mau humor assim, meu irmão? Como que acorda de mau humor desse jeito, cara? Falar, oi, meu bem, você está linda. Por quê? Não dá para você... Tem gente que é assim, né? E os meus filhos puxaram ela, cara. Eles acordam tudo mal-humorados. Eu já acordo pulando da cama, igual feliz, né? Não morri. Opa, mais um dia. Mas tem gente que acorda meio esquisito mesmo. E, às vezes, a pessoa quer, né? A pessoa está incomodada e tudo. Por isso que é esperar um momento propício. Mas desenvolver essa capacidade de se comunicar dessa maneira, porque, como eu disse, o homem é o vilão de tudo. E qualquer coisa, vocês sabem disso, eu tenho certeza que vocês sabem disso, qualquer coisa que você falar num tonzinho mais agressivo, você virou um tóxico. Aí, meu irmão, aí pronto, aí o bicho pega. Aí a mulher começa a te acusar de tudo, não quer mais falar. Então, a nossa sociedade já está predispondo as mentes das mulheres cristãs a isso. Qualquer alteraçãozinha, você é agressivo, você é grosso. É assim, né? O homem virou vilão de tudo na nossa sociedade. Então, conseguir lidar com isso com sabedoria e com inteligência é essencial para a gente. Saber expor, mostrar que não está contente sem se alterar, é algo importantíssimo nessa atual sociedade. Porque também é outra coisa interessante, né? Aí eu não sei, cada um aí conhece sua mulher, mas um amigo meu foi preso porque a mulher dele foi bater nele, ele segurou ela. Aí ela ficou marcada pela pressão da mão dele, porque ela estava fazendo força, né? Aí ela ligou, falou que foi agredida por ele, a polícia levou ele. Ela não precisou provar nada, cara. É só a mulher falar que o cara agrediu, que o cara vai em cana. Sabe quem tirou ele da cadeia? Os vizinhos que viram. Os caras foram lá e tal, levaram até advogado, os vizinhos ficaram injuriados com aquilo, porque uma mulher agressiva para cima do cara e tudo, e depois ela liga para a DEAN e fala que foi agredida pelo marido, chega lá, ela mostra, sem brincadeira. Não foi uma história que me contaram, isso aconteceu com um amigo meu, entendeu? Da CSN, né? Amigo da época da CSN. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Aí os vizinhos foram lá e tal, eu falei, cara, ela que agrediu ele só segurou ela, aquelas marcas no braço dela. Falei, mas por que ninguém falou nada lá na hora? Né? A polícia vai, enquadra o cara,
vai saber se não vai ser levado também, né? Você não vai entender. Sei que a turma reuniu lá, aí e levaram um advogado, não sei como é que foi o procedimento direitinho, porque eu não estava nessa aí, ele que me contou depois, e os outros amigos nossos, né, que são vizinhos lá, contaram depois. Falei, caramba, velho, que coisa. Então, você vê, o homem hoje é o vilão da sociedade. Ou ele é o vilão, ou ele é o idiota. Porque veja os filmes que tem hoje. Mulheres superpoderosas e os homens são todos babaca. Tudo uns bocó. Entendeu? Os caras são os cabeçudos lá que as mulheres mandam neles, controla e tal. E tudo é a mulher quem resolve. E essa é a imagem que estão fazendo do homem hoje. Ou ele é o tóxico agressivo, ou ele é o bocó manipulado. Essa é a imagem do homem hoje, dentro da nossa sociedade, né? Uma supervalorização da feminilidade, a ponto de alguns homens falando assim, eu sou um homem feminino. Bom, me ajuda aí. O Jung, né, um dos pais da psicanálise, o Jung dizia que dentro de nós existem duas potências, a potência masculina e a potência feminina, ânima e ânimos. Né? No homem, ânima é menor, bem menor, na mulher, o ânimo é bem menor. Eu fico falando, eu acho que o meu lado feminino é sapatão, cara. Eu acho que ele é lésbica, o meu lado feminino, eu acho que não é muito saudável, não. Mas, porque assim, não consigo ver essa feminilidade toda em mim. Embora tem gente que me zoa, né? Porque eu cultivo flores, aí tem uns caras que cultivam flores. Né? Tem uns caras que gostam de me zoar por causa dessas paradas aí. Plantam lá minhas cebolinhas, meus tomates também e tal. Né? Tem uma galera que gosta de me zoar por causa disso. Mas, cara, essa é a nossa realidade hoje. E, às vezes, pode acontecer dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Por quê? Porque a comunicação de massa está colocando isso na cabeça das pessoas. De muitas mulheres, inclusive, né? Mulheres cristãs. Então, a gente precisa exercitar, assim, a prática dessa comunicação eficaz, né? Nosso Deus. Vamos lá. Resiliência e capacidade de superação. É importante ao homem desenvolver a resiliência. Capacidade de enfrentar e superar adversidades. Todos esperam força do homem. Cara, todo mundo espera que o homem seja forte. Todo mundo espera isso. Os filhos, a mulher, todo mundo espera que o homem seja forte. Né? Ele tem que estar pronto para lidar com tudo. Ser agressivo, como eu disse, na superação de perdas e na resolução de problemas, porque o homem é o resolvedor de problemas. Meus filhos escutam isso de mim desde pequenininhos. Falavam, filhos, homem resolve problema. Quem cria problema é moleque. Moleque cria problema, né? Moleque taca a pedra no vidraço dos outros, moleque cria problema. Homens resolvem problemas. A família, meu Deus, tem um problema. Fica tranquilo, vou resolver isso aí. O homem resolve. Se o homem ficar, ai meu Deus, aí lascou a boca da água, já era, irmão. Se esse cara não transmite segurança para a família dele, ferrou. Deus fez o homem para ser resolvedor de problema. Homens resolvem problemas, ativamente, né? Não passivamente. Então, o Senhor nos fez para isso. E para resolver problema, é preciso ter essa potência, essa agressividade de ir partir para cima e resolver e colocar as coisas no lugar e fazer o que tem que fazer. E como que a gente faz isso? Primeiro, né, pelo lado espiritual, mais importante ainda, né, desenvolve essa força. Primeiro, depositando e cultivando a nossa fé e esperança no Senhor. Porque, cara, pensa bem. Que coisa boa para te dar resiliência, capacidade de resistir pressão. É você saber que o Senhor está com você e Ele não vai te deixar desmoronar. Cara, Ele não deixou o Jó desmoronar. Alguém aqui já passou perto do que o Jó passou? Ele não deixou o cara desmoronar. O Senhor permitiu que o Jó fosse testado em toda aquela intensidade pela confiança que o Senhor tinha na fé dele. Cara, toda adversidade que você enfrenta está diretamente ligada ao nível de confiança que o Senhor tem na sua fé. Diretamente ligada a isso. Toda adversidade que eu e você passamos está diretamente ligada ao nível de confiança que o Senhor tem na nossa fé. O Senhor sabe que nós podemos. Por isso a Escritura diz que nenhum de nós foi tentado de maneira sobre-humana, mas o Senhor sempre deu escape. Por quê? Porque Ele nos manda
adversidades, sim, permite que elas venham, mas dentro das nossas capacidades e da nossa fé, da nossa potencialidade de fé. Isso é algo que garante ao homem cristão uma resiliência que nenhum outro homem vai ter. Porque ele sabe, o bicho está pegando, mas eu sei que o Senhor está comigo, se o Senhor está mandando isso aqui é porque Ele vai me dar força para vencer. Eu vou sair melhor dessa parada, eu vou sair mais forte. Eu vou vencer. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Sabe? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas e se você morrer? Se eu morrer, eu morri tentando, eu morri fazendo, eu morri confiando no Senhor. Digo isso quando, por exemplo, vem um diagnóstico de doença, igual veio do apóstolo Juarez. Cara, que aí você fala igual o Jó, esse nível de confiança e de fé é igual ao do Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O nome dele é sempre abençoado. Quando alguém morre, os judeus falam, bendito é o juiz de toda a terra. Olha o que Deus está falando, o que os judeus falam. Bendito, o Senhor determinou o dia dele. Bendito seja o nome do Senhor. Até na morte o judeu bendiz o nome do Senhor. Pensa nisso. Hoje mesmo o Benjamin Bach, né, comentarista de futebol da televisão aí e tal, o Benjamin é judeu, e ele falou exatamente isso em hebraico acerca do Silvio Santos. Acerca do Silvio Santos. É exatamente isso. Então, é bendito o eterno juiz. Ele é o Senhor que determina. O que importa não é se a gente vai morrer ou vai ser curado. O que importa é a nossa fé durante todo o processo. A nossa confiança, a nossa certeza em Deus, porque nem sempre o Senhor vai curar. Nem sempre, porque todos nós um dia vamos, irmão. Se toda oração para cura Deus respondesse, ninguém morria. Mas ia ter uns irmãos aí com 1.100 anos, mais ou menos, né? Que era só orar que Deus curava, não é verdade? Então ninguém morria. Mas não, Deus tem seus propósitos, Deus determinou para nós o nosso tempo aqui. E essa resiliência dá ao homem essa confiança no Senhor e em si mesmo. O Senhor me fez capaz para isso. A baixa confiança, a autoconfiança, a baixa autoestima, ela é em grande parte resultado do nosso desconhecimento de Deus. Quando alguém se acha incapaz, não, eu sou um incapaz, eu sou um fraco. Cara, a pior coisa que um cara pode dizer é eu sou burro. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu nunca vou conseguir. Cara, é a pior coisa que um homem pode dizer. Porque Deus diz na palavra que eu e você somos a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Entende? O que o Senhor está dizendo é que o homem é o símbolo máximo da realeza de Deus sobre a terra. Você é a imagem de Deus. Ou seja, Deus te fez e me fez parecido com Ele. Mano, se eu disser que eu sou incompetente, que eu sou burro, eu estou dizendo que isso é uma semelhança de Deus em mim. Eu estou dizendo que Deus não foi bom no que Ele fez, que Deus falhou em me fazer de alguma forma. Nós não somos, a gente acredita que é, mas o Senhor nos fez com toda a potencialidade de realização. A questão é, meu nível de fé me permite acreditar nisso? Meu nível de fé me permite acreditar que Deus me fez com todas as potencialidades que eu precisaria ter para ser bem-sucedido onde Ele me quisesse colocar? Se eu tenho esse nível de fé, nada me abala. Nada me abala. Veja Paulo sabia que ia morrer. Segunda carta a Timóteo, ele sabe que vai morrer. Ele diz assim, o meu corpo está sendo oferecido por libação. Eu sei que eu vou ser sacrificado. Mas, não tem problema. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Né? E eu guardei a fé. Ou seja, eu guardei a minha convicção em Deus. Se eu vou morrer, é porque Ele quer, e não porque o diabo está alcançando alguma vitória. É porque Ele quer me levar para junto de si, e não porque o inferno está ganhando alguma coisa com isso. Não é verdade? Porque eu sei quem é o Senhor da minha vida.
essa convicção de Paulo deve ser a convicção de todos nós, né? Bom, outra coisa, relacionamentos saudáveis. A gente precisa ter relacionamentos saudáveis. Isso aqui é importante. Discutir a necessidade de construir e manter relacionamentos saudáveis com a família, amigos e comunidade de fé. A gente precisa falar sobre essas coisas entre nós. Relacionamentos que realmente trazem para nós valor, trazem para nós alegria. Porque todo mundo tem aquela pessoa que você gosta de estar junto, aquele grupo de pessoas que você gosta de estar junto. Quando você está junto, pô, é só risaiada, é só descontração e tal, é coisa boa. Né? E eu acho que quase todo mundo, se não todo mundo, tem aquela pessoa que você fala, meu Deus, ela está ali. Não sei, né? Mas eu tenho umas pessoas que quando eu olho, eu falo assim, nossa Senhor Jesus, lá vem ela. Já era. Porque são pessoas que eu evito por causa desse tipo de espírito crítico ou negativo, sabe? E eu não sei, gente. Será que é só eu que sou tão pecador assim? Que a pessoa chega e começa a falar que você fala, meu Deus do céu, me tira daqui, Senhor, me dá um livramento, me arrebata, me leva para Azoto, igual o Felipe, sei lá, né? Porque a pessoa ela começa a quer dizer, tem pessoas que são evitáveis e tem pessoas que são desejáveis. Tem pessoas que a gente quer evitar e é da nossa natureza isso. Não estou dizendo que a gente tem que evitar, mas estou dizendo que a gente não quer ficar perto. Tem esse tipo de gente, pelo menos para mim tem. E tem pessoas que eu quero estar perto. Eu tenho o maior prazer quando eu tenho a oportunidade de estar perto. Né? É igual esses memes do Instagram. Final de semana eu tenho certeza que o meu filho ficou olhando para o celular esperando a gente ligar para chamar ele para almoçar. E eu não falho um, cara, eu ligo todos. Eu quero estar perto dele. Eu quero estar perto dele. Beleza, vai me dar um prejuízo? Vai, porque come igual ajudante de pedreiro. Mas, né? Pô, eu vou ter ele lá. Eu quero ter meu filho e minha nora lá. Né? Então, isso, para mim, é algo que me importa. Então, vale o rango, beleza. É isso. Cultivar essas amizades. Não estou dizendo que a gente tem que desprezar as pessoas problemáticas, senão elas nunca vão ser restauradas. Mas eu estou dizendo que para você ter equilíbrio emocional para lidar com as pessoas problemáticas, você tem que ter relacionamentos saudáveis. Tem que ter relacionamentos saudáveis, que vão te dar o equilíbrio para lidar com aquelas outras pessoas. Senão, vai ficar um problema para a sua vida. Né? No âmbito da família, e sobretudo no âmbito conjugal, agora para a rapaziada casada aí, né? Relacionamento afetuoso e íntimo, de qualidade com a mulher, servindo a ela com carinho e satisfação sexual. Porque a intimidade sexual é um serviço que a gente presta ao outro. O marido proporciona prazer à mulher, a mulher proporciona prazer ao marido. Para a mulher é molinho, né? 2 minutos. Para o homem dá mais ou menos uns 20. É bastante diferente. Mas Deus está tão preocupado com esse equilíbrio da nossa vida sexual, que Ele colocou um livro na Bíblia só sobre isso, chamado Cântico dos Cânticos. E em nós, homens, isso é muito forte. E agora eu quero falar, então, sobre essa questão da testosterona, que eu comecei a falar no início. O nível, quer dizer, eles consideram normal isso, eu não, mas eu e muita gente da área de saúde não. Mas o nível normal de testosterona no homem é de 300 a 900. 300 a 900, ou 300 a 1.000, melhor, 300 a 1.000, né? É o nível normal de testosterona. Média, 800. A média aqui no Brasil é 800. Isso gera no homem, primeiro, a força que a gente tem, a força, os pelos, né? O homem tem barba, tem pelo por causa disso. E isso é tão interessante que você vê que as gerações mais novas têm menos pelos que nós. Por quê? Porque eles produzem menos testosterona. Um homem hoje, os homens de hoje, inclusive nós, mais velhos, os homens de hoje, produzem, o seu organismo, o nosso organismo hoje, produz 50% menos esperma do que os homens dos anos 60. Isso é uma realidade hoje. Dos anos 60 para cá, houve uma queda de produção de esperma no organismo masculino de 50%, por conta do tipo de alimentação e do estilo de vida. Dormir muito tarde, acordar às vezes muito cedo, dormir menos de 8 horas por dia é um veneno para a saúde da gente. É um dos maiores, é um start para doenças mentais, depressão, câncer. E, doideira, cara, o que a falta de sono pode fazer no corpo da gente. Recomendo até um livro para vocês, Por que Nós Dormimos. Quem puder, compre esse livro e leia, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Então, o homem
tem um desejo sexual absurdo. E não é porque o homem é safado, como algumas mulheres dizem. Porque Deus colocou isso na gente. Para você ter uma ideia, para comparar com a mulher, 300 a 1000 é o que é considerado normal no homem. Na mulher, o nível de testosterona delas é de 12 a 60. 12 a 60. Por isso ela tem muito menos desejo sexual que a gente. Se uma mulher começar a usar testosterona para reposição, aquele gel de testosterona ou injetável, alguma outra coisa, e a testosterona dela chegar a 190, 150, 190 por aí, essa mulher, que seria ali mais ou menos o máximo que ela chegaria, provavelmente, essa mulher vai querer fazer amor de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, com 190. Perto de 800, irmãos, a gente lida com 4 vezes mais pulsão sexual do que qualquer mulher. Por isso, a tentação sexual é muito grande para o homem. Por isso, essa tentação é um perigo realmente na vida do homem. Porque isso, estou falando de uma mulher que passa gel de testosterona e chega a 190. Essa mulher, ela fica com fogo miserável, vira o pentecostal, que você precisa ver. Né? Um fogo de doido. Aí o marido deita e rola no altar, né? Ué. Isso com reposição de testosterona. Em condições normais, cara, zero. Por isso eu digo sempre o seguinte, o homem, para aquele que queira sexo, ele só precisa de um lugar. Se ele olhar e falar, pô, aqui rola, já era. O cara olha assim dentro do carro, só ele e a mulher, ele olha, não tem nada, ninguém em volta, o cara já fica todo empolgado. Ou não é? O homem ele só precisa de um lugar. A mulher precisa de um motivo. E na boa, quando a mulher tem um motivo, o lugar é o que menos importa para ela. Ela não está nem aí para o lugar. Porque, vocês vão convir comigo, tem umas mulheres transando com os caras em cada lugar esquisito, cara. Mas por quê? Porque ela está motivada. Porque, tendo ela uma quantidade de testosterona tão baixa, ela precisa ser estimulada. Com o quê? Afeto, carinho, cuidado. Autoridade, impressionante isso. Todas as mulheres gostam de homens de autoridade. E é uma das coisas que elas mais reclamam no consultório comigo e com a minha esposa também. Que esse cara nunca assume uma posição. Cara, o que eu escuto de mulher falando isso é uma doideira. Agora, eu estou escutando uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse escutar na minha vida. E eu já escutei, cara, uma paciente de 24 anos. O marido tem 26. E aí eles foram fazer terapia porque ela disse, se você não for, a gente vai separar. E ele não queria separar porque ele gosta dela e tudo. Aí fomos lá. Rapaz, eles foram fazer terapia comigo, terapia de casal. E aí, eu nunca imaginei que eu fosse escutar uma reclamação dessa de uma mulher. Falou, doutor, eu não estou aguentando. Eu estou subindo pelas paredes, esse homem não me pega. Esse homem não quer saber de mim, esse homem não quer saber de sexo. Esse homem não transa comigo nem a pau. E eu não aguento mais. Eu falei com ele, nós vamos fazer essa terapia, ou eu vou separar de você para eu não te meter um par de chifre, porque eu sou crente. Ela falou isso para ele. Ela me disse isso dentro do consultório. Para eu não te meter um par de chifre, porque eu sou crente. Porque eu preciso me satisfazer sexualmente, e você não quer saber de nada. Sabe o que o cara estava fazendo? Jogando o squad dele no Call of Duty. Jogando videogame. Call of Duty. Pô, online ainda. Ele e o squad dele, mais 3 homens. Online. Não sei se eles se chamam de meu bem, como é que é, mas, caraca, velho. Ela estava perdendo o marido dela para 3 homens no Call of Duty. Eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Baixa de testosterona, excesso de estímulo visual e uma série de outras coisas. Excesso não, falta de atividade física, que a gente já vai falar disso aqui rapidamente. Falta de atividade física, que é outra coisa importantíssima. E só para eu continuar aqui rapidinho, porque eu já extrapolei, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é outra coisa importante. Cara, valorize sua vida profissional. Você precisa ser o melhor profissional naquilo que você faz. Sempre, porque a gente deve fazer para o nosso patrão como para o Senhor. Então, fazer o melhor sempre.
E, além do que, também, a gente precisa observar a prática do descanso, ou seja o melhor profissional que você pode ser, mas não se mate de trabalhar, porque não descansar é pecado. Eu não sei se você sabia disso, mas trabalhar 7 dias por semana é pecado. O 4º mandamento, Êxodo 20, versículo 8, manda guardar o dia do descanso, que é a palavra Shabá em hebraico. Guardar o dia do descanso. O judeu transformou isso no sábado literal, beleza. Só que no sábado tinha gente trabalhando em Israel. E quem trabalhava em Israel? Os sacerdotes. O povo estava de descanso. Mas o sábado, para o sacerdote, era dia útil, que ele tinha que estar no templo para receber o povo. Eles estavam trabalhando. O que deixa muito claro que Deus não estava endurecendo a questão de um dia, mas a questão de um dia de descanso. Porque os sacerdotes descansavam em outro dia. Eles descansavam em outro dia. Porque não descansar é pecado. Não descansar significa dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu tenho que trabalhar 7 dias na semana, porque eu não confio que o Senhor vai me suprir. Eu não consigo acreditar em Provérbios, que diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto ele dorme. Eu não consigo descansar por causa disso. A gente não fala isso, mas a gente age como se estivesse falando. É o que eu chamo de ateísmo prático. É a pessoa que... O ateísmo prático é muito praticado pelos crentes. O cara fala que crê em Deus, fala que confia em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Mas ele vive literalmente como se Deus não existisse. Ele faz do jeito dele, a vontade dele, não ora nunca, não pede direção nunca, faz tudo do jeito dele. É ateísmo. Só não é no discurso, mas na prática é, não é? Então isso é um problema muito grande. Êxodo 20, versículo 8, é o 4º mandamento. Os mandamentos estão em ordem de importância. Então, mais importante do que esse mandamento, só tem 3. Só tem 3. Adorar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, não fazer imagem de escultura e não tomar o nome do Senhor em vão. Só esses 3 são mais importantes do que ele. Guardar o dia do descanso. Depois dele vem, honra teu pai e tua mãe. Você não, por que ele é mais importante do que honrar teu pai e tua mãe? Porque se você não tiver num dia de descanso, como é que você vai conseguir honrar teu pai e tua mãe se você está agarrado num serviço? Não é verdade? E por aí continua. Mas trabalhe, mas não deixe de descansar, pelo menos um dia na semana. Algo muito importante para a nossa saúde emocional também, porque isso adoece a cabeça ao longo do tempo. E, por fim, deixa eu falar sobre como desenvolver e fortalecer essa saúde emocional, porque, como eu disse, eu me empolguei nesse início aqui, eu olhei a hora, falei, eita. Irmãos, como que a gente pode fazer? Primeiro, oração e meditação na palavra. 2009, o Centro de Engajamento com a Bíblia, CBE, conduziu uma pesquisa científica isso nos Estados Unidos. Esse centro conduziu uma pesquisa científica para analisar a diferença entre pessoas que leem a Bíblia 4 dias por semana e aquelas que não leem. Não sei se vocês já viram isso. Mas a pesquisa comprovou efeitos e benefícios da leitura da Bíblia por meio de dados científicos bem registrados. No estudo foi constatado que cristãos que se envolvem com as Escrituras, na maioria dos dias da semana, têm menor probabilidade de participar de determinados comportamentos, como embriaguez, 57% menos probabilidade. Relações sexuais fora do casamento, 68% menos probabilidade. Pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Do mesmo modo, o estudo apontou que aqueles cristãos que engajam com as Escrituras têm 61% menos probabilidade de consumir pornografia, 75% menos probabilidade de participar do jogo de azar e, no geral, 57% menos probabilidade de praticar qualquer um desses hábitos. Em relação aos outros homens que não leem a Bíblia, né, ou que leem menos de 4 vezes. Além disso, observou um aumento na participação da divulgação das boas novas por parte dos cristãos mais envolvidos com a Bíblia. Controlando outros fatores, aqueles que leem e ouvem a Bíblia pelo menos 4 dias por semana têm maior probabilidade de participar dos seguintes comportamentos: compartilhar a fé com os outros, 28% mais probabilidade, porque ele tem conhecimento, então ele não vai ter dificuldade de falar. Né? Aliás, 28 não, 228%. 228% mais probabilidade de compartilhar a fé. Discipular outros. O trabalho de discipulado, 231% mais probabilidade de se tornar um discipulador. Um leitor da Bíblia que seja assíduo.
Memorizar a Escritura, 407% mais probabilidade de memorizar a Escritura. Por quê? A leitura contínua. Não é pelo esforço, é pela frequência que o texto começa. Que as pessoas falam, o senhor sabe tanto texto de cor e tal. Pô, eu leio a Bíblia há 30 anos. Eu comecei com 17, né? 17, 18, sei lá, deixa eu ver. Por aí. Eu comecei bem novo. Então, quer dizer, há 30 não, né? 34 anos. 34 anos lendo a Bíblia. Seriamente, né? Foi quando eu me converti e comecei a ler seriamente. Eu já lia antes, porque era filho de crente. Ser filho de crente é diferente de ser crente, né? Mas vamos lá. Por fim, o estudo descobriu que aqueles que leem a Bíblia de 1 a 3 vezes por semana, olha que coisa interessante, de 1 a 3 vezes por semana, tem pouca ou nenhuma diferença em relação àqueles que não leem. Então, só 3 dias na semana não basta, tem que ser 4. Que coisa interessante, né, cara? Coisa interessante. Foi relatado que para adultos se envolver com as Escrituras, por menos de 4 dias por semana, não parece ter o mesmo fator de proteção que isso por 4 dias ou mais. Ler a Escritura todos os dias é o ideal, né? Outra coisa foi uma pesquisa da Universidade Duke, em Durham, nos Estados Unidos. Eles confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar a doença. Também feito estatisticamente. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, que é logo atrás do lobo pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. Que é a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. O cara fortalece o lobo frontal. Né? De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% a mais que o descrente. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial melhor. Até, como eu estava com a pressão alterada hoje, meu filho falou, você está precisando orar mais, pai. Meu filho ficou me zoando hoje. Pressão arterial melhor e um sistema de defesa orgânico muito mais forte. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, olha só. E isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros das células, ou seja, inflamação celular. Isso explica por que as pessoas mais religiosas vivem, em média, de 7 a 14 anos a mais que os descrentes, segundo essa pesquisa. Está aqui o link da pesquisa, tudo direitinho, como eu disse, depois o Léo ou o pastor Venuto pode passar para vocês aí. Outra coisa é o autocuidado físico e mental. Cara, você precisa cuidar do corpo, eu preciso cuidar do corpo, a gente precisa. Nós vivemos a geração da depressão. Uma galera com depressão, inclusive muitos homens. Por quê? Baixa produção do neurotransmissor chamado endorfina. Isso é um problema. Então, a saúde física e emocional estão diretamente ligadas, porque você não tem como estar bem emocionalmente se você está doente fisicamente. Né? Isso é muito complicado, equilibrar essas coisas. Né? Então, os neurotransmissores emocionais, né, para a saúde emocional, a maioria deles é liberado quando você faz esforço físico. Deixa eu te perguntar um negócio, galera. Vocês conhecem algum ajudante de pedreiro com depressão? Aqueles ajudantes de casa de material de construção, carrega cimento, conhece algum com depressão? É sério, é verdade, realmente é engraçado. Mas é um fato. Sabe por quê? Porque o organismo desses caras produz endorfina à torta e à direita, dado o esforço físico deles. Ainda sai de lá, entra na manguaça, a maioria deles. É ou não é verdade? Os meninos são movidos a álcool. Alguns são flex, né? Bebem até perfume. Os caras são muito doidos. E os caras não têm depressão. Por quê? Atividade física. As mulheres hoje têm um índice de depressão altíssimo. Por que as nossas avós e a mãe de muitos de nós não tinham? Porque elas lavavam a roupa no tanque, nego. Ou na beira do rio. Ó, vapo, né? Atividade física. Hoje a mulher fala assim, nossa, estou exausta, ela vai roupa o dia inteiro. Colocou dentro da máquina, pegou e estendeu. Às vezes nem estendeu, lava e seca, ela só pegou e dobrou. Né? E ela está exausta. Pensa como é que era a vovó. Né? Nesse sentido, a grande parte dos homens tem problemas emocionais depressivos, por quê? Porque a maioria dos nossos trabalhos hoje é sentado. São poucos os serviços que demandam esforço físico. Poucos. Por isso, a frequência à academia, a prática de lutas, de artes marciais ou qualquer atividade física assim, hoje é tão premente, é tão necessária, porque cada vez mais os trabalhos exigem menos do físico, exigem menos esforço. Né? São poucos os trabalhos que ainda exigem isso. E a endorfina, ela só é liberada
quando você está fazendo esforço. Cara, e o que a endorfina faz? Olha só o que essa menina faz. Ela reduz a dor, ela bloqueia a depressão, ela aumenta a sua sensação de felicidade e bem-estar. Cara, é a vacina natural, está dentro de nós, e a única coisa que precisa ativar ela é esforço físico. Esforço físico, é mole. Relação sexual conta, tá? É 30 calorias por minuto. A maioria dos caras queima 60 calorias, né? Mas é 30 calorias por minuto. Então, a endorfina, ela é extremamente necessária e a gente precisa cultivar essa endorfina fazendo atividade física. O cuidado do nosso físico é de suma importância e eu cada vez mais estou impactado com isso, principalmente pelo atual momento que eu estou vivendo, a verdade é essa. E o cuidado mental. Então, esses hormônios, eles atuam, por meio da atividade física, eles atuam no seu cérebro, e eles atuam nas suas emoções. A endorfina, a dopamina, que é o hormônio da motivação, né, que eu gostaria de falar sobre ela, mas não vou. A serotonina, que ajuda a reduzir maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão da gente, a serotonina, maravilhosa demais. A melatonina, que é o hormônio do sono, que também é melhor fabricada quando você faz exercícios físicos, aí você consegue dormir melhor. Consequentemente, gente, é uma coisa absurda o que a falta de sono de qualidade pode gerar no corpo e na mente da gente. Cara, eu recomendo de novo, leia o livro Por que Nós Dormimos. É uma coisa absurda o que a falta de sono de qualidade faz no organismo da gente. Coisa terrível. Bom, a noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o foco, a capacidade de pensar. A ocitocina, que é o hormônio do afeto, né? Você libera ocitocina quando você abraça alguém. Você libera ocitocina quando você abraça um amigo, quando você pega na mão de alguém ali. Mas quanto maior o contato físico, melhor. Você libera ocitocina quando você beija a sua mulher. Acima de 6 segundos. Selinho não conta. O beijo acima de 6 segundos libera ocitocina. Ocitocina é o hormônio do afeto, né? O hormônio que nos aconchega às outras pessoas. Então, ele proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Por isso, o contato físico é tão importante, né? O contato físico é importantíssimo também. E o GABA, que é o redutor da ansiedade, o aumento do relaxamento, que também é muito liberado quando a gente está prestes a dormir. Todas essas coisas demandam atividade física, autocuidado físico. Né, cara? Cuidar. Por quê? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já passei da hora. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui morreria pelos seus filhos? Faz assim. Quem aqui morreria pelos seus filhos, se precisasse morrer? A gente mataria, né? Melhor matar, mas se tiver de morrer, a gente morre, ou não é? Quem morreria pela mulher? Não precisa levantar a mão, não. Né? Então, sei lá, né? Vai que eu comprometo alguém aí. Você morreria para essa mulher? O cara fala, a Bíblia diz, vós maridos amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Beleza. A gente está pronto para morrer por quem a gente ama, é ou não é verdade? Mas há uma segunda pergunta que me incomodou também na semana passada. Eu até preguei na Igreja Metodista Wesleyana e falei sobre essa pergunta, que foi um vídeo que caiu para mim. E nesse vídeo, a pergunta a ser feita é que eu vou fazer para vocês. E quem viveria pela sua família? Morrer a gente morre, mas e viver? E procurar cuidar do teu corpo para viver mais e melhor para a sua família. Procurar cuidar da saúde para viver por mais tempo e com mais qualidade de vida para o bem dos seus filhos, para o bem da sua mulher. Se a gente morre, por que a gente não vive pela família? Não é viver para a família só que eu estou dizendo. Estou dizendo viver pela família, ou seja, eu vou me cuidar porque eu quero ser melhor para a minha família, eu quero ser mais funcional, eu quero poder pegar meus netos no colo. Tem um outro videozinho que o pessoal compartilha, que mostra um senhor pegando uns pezinhos, fazendo exercício, ninguém entende nada do que ele está fazendo e tal. E aí, quando a filha dele vai visitar ele, leva o netinho, é exatamente o que ele estava fazendo, ele estava se exercitando para pegar o neto no colo. Né? Então, é isso, a gente viver pela nossa família, dedicar cuidado, autocuidado, por causa dos nossos. Não só por nossa causa, mas pela nossa família, para que eles tenham a gente por mais tempo, para que eles possam desfrutar de nós por mais tempo. Né? Por fim, o cuidado do corpo é um reflexo do cuidado com a mente
e o espírito, gente. Cuidado do corpo é esse reflexo. Outra coisa que a gente precisa fazer é procurar apoio, aprender a procurar apoio. A maioria dos homens tem problema de procurar apoio. Então, o cara falar procurar um psicanalista, um psicólogo, procurar a ajuda do pastor, a maioria dos homens não quer. Às vezes a esposa até quer e tal, e o cara não quer. Por quê? Orgulho, porque eu tenho que ser forte. Se eu for, eu estou admitindo fraqueza. Não, cara, é exatamente o contrário. É uma força admitir que eu preciso melhorar em alguma coisa. Isso é uma potência. Por quê? Porque mostra autoconhecimento. Opa, peraí, eu preciso tratar dessa questão aqui, eu vou procurar ajuda. Então, procurar apoio, profissionais, terapeutas, o que quer que seja, ou conselheiros bíblicos também, conselheiros cristãos. Além disso, amigos fiéis, amigos de verdade, para quem a gente pode compartilhar as coisas também. A maioria de nós tem um ou dois, né? A estatística diz que... A estatística não, a psicologia diz que no máximo 5. Jesus só tinha 3. Dos 12, ele só tinha 3. Pedro, Tiago e João. Só os 3 souberam de coisas mais íntimas de Jesus. Que Jesus levou eles ali separadinho e contou. Jesus tinha a panelinha dele, né? O círculo de amizade íntima dele. Então, isso é natural em nós, né? Então, ter amigos também com quem a gente possa compartilhar nossas dores, orar juntos, cumprindo Gálatas 6:2, levar as cargas uns dos outros. A gente precisa ter isso. E desenvolver habilidades emocionais, irmãos. A gente precisa desenvolver nossas habilidades emocionais, né? Conhecer nosso corpo. Porque que, em tese, rapidamente, a habilidade emocional ali, a inteligência emocional é o equilíbrio entre razão e emoção. É quando você não deixa a sua emoção calar a sua razão. Isso é inteligência emocional. É quando você está com raiva, mas você não para de pensar. Fala, pô, mas se eu fizer isso não vai ficar legal. Você consegue pensar, porque tem gente que ele é dominado pela emoção, ele não pensa. Aí ele faz coisas que depois ele vai se arrepender. Então a inteligência emocional consiste em não perder a razão no momento de emoção. Aprender a desenvolver isso, e é possível desenvolver sim com orientação, com conhecimento. E obviamente, né, gente, viver em comunidade. É uma grande importância da vida em comunidade, a vida da igreja e tal. Provérbios 27, 17 diz, como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu companheiro. A gente vai se aperfeiçoando, vai sendo trabalhado, edificado na relação interpessoal. A gente vai sendo edificado na relação interpessoal. Nós precisamos de comunidade, precisamos ter vida de comunidade, né? E o papel da igreja é ser esse lugar de acolhimento, ser esse lugar onde as pessoas podem ser acolhidas, tratadas e curadas. Em suma, irmãos, para eu poder terminar, a nossa saúde emocional é um processo contínuo de autoconhecimento, a gente precisa disso, né? Dependência de Deus e desenvolvimento pessoal. São 3 coisas importantes. Procurar se conhecer, conhecer suas fragilidades, suas fraquezas, admiti-las, cada dia mais. Dependência de Deus, desenvolver sua espiritualidade, porque isso vai te fazer mais forte. E o mais legal de tudo que eu acho, né, vai fazer a gente mais homem. Desenvolver a dependência de Deus faz a gente mais homem, porque a gente vai ser homem de acordo com o padrão da palavra. Isso é fantástico, fantástico. E desenvolvimento pessoal, aprenda tudo que você puder aprender. Desenvolva seu conhecimento, desenvolva sua capacidade de aprendizado. Eu sou um cara que adora aprender. Eu tenho, nossa Deus, eu estou sempre estou fazendo minha 4ª faculdade, vocês acreditam nisso? Estou lá fazendo escrita criativa. Eu não falei com a minha mulher, olha, ela falou assim, você está meio desocupado, né? Está fazendo a tua faculdade? Eu falei, desculpa, amor, eu não vou fazer mais não. Mas fiz com o dedinho para trás, assim. Aí, a gente precisa buscar desenvolvimento pessoal, a gente precisa melhorar, ser melhor a cada dia. Eu falo o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus. Jesus era um homem perfeito. A gente vai morrer e não vai chegar lá. Então, mano, a gente não pode parar de crescer. E a gente só precisa trabalhar o seguinte, deixa eu trabalhar uma ideia, 1% ao dia. Eu quero crescer 1% ao dia, só isso. Por quê? Porque se eu crescer 1% ao dia, ao final do ano, eu vou ser um homem 3 vezes melhor do que eu era no início do ano. Crescendo 1% ao dia, ao final do ano eu vou ter um crescimento de 365%. Eu vou ser um homem 3 vezes melhor do que eu era no início.
com 3 vezes mais conhecimento, com 3 vezes mais vida com Deus, só crescendo 1% ao dia, né? Eu vou ler um capítulo a mais, eu vou orar um momento a mais um dia, vou separar um momento a mais, sei lá, e uma melhora contínua, progressiva, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Amém? Nós precisamos sim buscar isso cada dia mais e praticar uma vida de oração, de estudo da palavra, de conhecimento de Deus. Enfim, eu quero agradecer muito a Deus por esse privilégio de poder ter passado esse tempo com vocês. Embora para falar de um tema técnico, que é a saúde emocional, mas um tema extremamente relevante, irmãos. Cuida da tua cabeça. Cuida da tua cabeça, cuidando da tua espiritualidade, né? Se aproximando de Deus, aprendendo, buscando ajuda se precisar buscar, mas cuide da sua saúde emocional. Seja o homem que Deus te fez para ser. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua casa, orar por sabedoria. E decida ser o homem que governa, porque Deus te fez para governar a sua casa. O cara que age, o cara que toma decisões e assume responsabilidades. Não fale para sua mulher mais. Vê aí, amor. Decida, irmão. Decida. A minha mulher, ela gosta que eu tome decisões. Eu acho não, todas as mulheres gostam que o homem tome decisão. Aí às vezes eu falo com ela assim, já fiz isso, tá? Falei assim, amor, vamos sair pra gente comer alguma coisa? É sério isso. Ela falou, vamos. Falei, onde você quer ir? Ela falou, não sei, onde você quiser ir. Pode, vamos. Aí eu falei, beleza. Eu decidi dar a oportunidade de decisão para ela. E ela disse, onde você quiser ir. Gente, eu fui na birosca que eu como um torresmo de vez em quando, que eu adoro um torresmo. Falei, amor, vim aqui que eu adoro, mas eu fui de propósito mesmo. Falei, eu vim aqui porque eu adoro esse torresmo aqui e tal. Ela falou, nossa, amor, aqui? Falei, por que você não gostou? Não, ela falou, poxa, a gente podia ter ido em tal lugar, agora nem lembro mais o nome do lugar que ela falou. Falei, não, então tá bom, vamos lá, né? Eu só parei ali e falei isso, ela falou, eu gostaria de ter ido em tal lugar, a gente poderia ter ido em tal lugar. Eu falei, então vamos, levei ela no lugar que ela queria ir, né? Porque às vezes ela sabe para onde ela quer ir, mas ela quer que você decida. E aí eu fiz isso de propósito, porque eu sabia que ela não ia querer entrar lá, é uma birosca, é coisa de peão, sabe? Aí ela chegou e falou, que é assim, quem é peão, irmão, quem é rei nunca perde a majestade, é mais forte que a gente. Mas enfim, ela teve a minha decisão, e ela teve a minha última decisão, que foi de aceitar o pedido dela. Nem sempre eu fui assim, eu fui aprender e aplicar, né? Seja o agente ativo na sua casa e não o passivo. Seja aquele que resolve os problemas, aquele que guia a família espiritualmente. Você foi chamado para ser sacerdote da sua casa, guiar sua família espiritualmente. É inadmissível que a sua mulher saiba mais de Bíblia do que você. Pelo menos para efeitos bíblicos é inadmissível. Ela pode saber igual, mas não. Você tem que ser o cara que ora pela casa, porque sobre você está uma autoridade que Deus conferiu, e que Deus leva a sério o que Ele fez. Deus leva a sério a autoridade que Ele colocou sobre você. A sua palavra acerca da sua família tem um peso maior do que a palavra de qualquer outro membro da família, para Deus e para a própria família. Ser homem é ser o testa de ferro, é ser o cara que decide, assume a responsabilidade e segura a bronca. Adão não decidiu, deixou a mulher decidir, e mesmo assim Deus responsabilizou ele. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, não diz que foi por uma mulher. Por quê? Se a mulher comeu primeiro? Porque ele não assumiu o posto dele. Então, ele decidiu ser negligente, e ele assumiu a responsabilidade disso. Que em nome de Jesus, a negligência jamais seja uma marca das nossas vidas, e que a gente seja um homem que Deus nos fez para ser. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta tarde e por este fim de tarde que chegamos, início de noite, meu Senhor.
ó Deus, em que estivemos reunidos louvando o Senhor, te adorando e te bendizendo, meu Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, te louvo, ó Deus, pelo privilégio de poder falar aos meus irmãos neste lugar, de poder expor, ó Deus, esse tema tão relevante, que é o cuidado, ó Deus, do nosso corpo, da nossa mente, ó Deus, do nosso ser, para sermos saudáveis emocionalmente, ó Deus, e assim podermos cuidar daqueles que o Senhor nos confiou, protegê-los, provê-los, ó Deus, com saúde, ó Deus, com vigor. Pai, aqui estão teus servos, que o Senhor, ó Deus, trouxe nesse dia para falar com eles. E Pai, que o seu Espírito Santo conduza os seus filhos nas decisões que eles precisam tomar. Oriente-os, ó Deus, e dê a eles, ó Deus, toda a potência, toda a força necessária para realizar o que precisa ser realizado. E ó Deus, que esse seja um dia de transformação, de mudança, de operação sobrenatural, ó Deus, porque foi a tua palavra, sobretudo, que foi exposta na vida de cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor, te dando graça e confiantes, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe.